Então, nós vamos falar sobre, vamos nos lembrar daquilo que o primeiro Rebbe de Lubavitch falava. Rabi Shneur Zalman, da cidade de Liadi, o primeiro Rebbe, conhecido como Alter Rebbe, o Rebbe antigo, Alter Rebbe, que escreveu o Tânia, fundador do movimento Hassídico Chabad Lubavitch. O Alter Rebbe costumava dizer, Medarf Leb mit der Zeit. Em Yiddish, nós temos que viver com o tempo. Viver com o tempo não é simplesmente aderir aos modismos, ou aos vários pensamentos de cultura e contracultura e todas as ideologias que correm soltas hoje em dia. Não. Viver com o tempo significa viver com a porção semanal da Torá, porque existe uma ideia mística, racídica, cabalística, de que a porção semanal da Torá é a forma de Deus, o Todo-Poderoso, nos repassar orientações para o período que nós estamos vivendo, de forma que possamos captar lições profundas para o nosso dia a dia. Nós estamos, nessa semana, fechando com chave de ouro o terceiro livro da Torá, chamado em hebraico de Vaikra, em português Levítico, com duas porções, é uma porção dupla. A primeira se chama Behar e a segunda se chama Bechukotai. A primeira significa na montanha, Behar Sinai, a segunda, Bechukotai, se vocês seguirem os meus estatutos. Hukotai significa meus estatutos, nos meus estatutos. Vamos falar um pouquinho sobre a ideia, bem do comecinho da primeira porção, e nós vamos ver que tem uma mitzvah, um preceito bíblico, que ele é extremamente emblemático. E nós vamos entender por que esse preceito bíblico é tão especial. Todos são especiais, mas por aspectos diferentes. Na minha sinagoga, lá na Granja Viana, quando eu passo o Shabat lá, eu falo para o público presente, nós estamos num Shabat especial. O pessoal já dá um sorrisinho, né? Já dá uma risadinha, porque eu falo isso todo Shabat. Mas cada Shabat e cada ocasião é especial por um aspecto diferente. A especificidade em termos espirituais é que nos repassa lições profundas. A Torá, ela é um montão de especificidades, de aspectos particulares que vêm mexer, que vêm inspirar também aspectos particulares de nossa própria vida, particularmente do dia a dia. Começa a porção de Behar, que Deus falou para Moshe no Monte Sinai. E aí, na sequência, aparece a mitzvah de Shnat Shvi'it, do sétimo ano, também chamado de Shnat Shemitah, o ano do cessar, da parada total. Shemitah, da parada total. Vamos entender. A mitzvah é de parar a produção agrícola da terra de Israel num ciclo de 7 anos, a partir da contagem de um primeiro ano. O sétimo ano, Hashem pede para toda a produção agrícola da terra de Israel cessar, parar. Os pobres podem entrar nos sítios, nas fazendas, nas terras, nas propriedades e pegar para si frutas e verduras de graça, porque elas se tornam, como se fala, ao léu dará. Elas são expropriadas. Muito bem. Vamos, então, entender. A pergunta do Rashi é fundamental.
Rashi é o comentarista clássico da Torá. Rabbi Shlomo Yitzhaki, ou Ben Yitzhak. Rabbi Shlomo morou há 900 anos atrás. Ele viveu na França. Ele era um rabino ashkenazi. Ele é considerado o maior exegeta, o maior explicador. Ele é o comentarista clássico de toda a Torá. Quantos comentaristas tem a Torá? Centenas. Ou, menos conhecidos, milhares. E o próprio Urashi tem centenas de comentaristas sobre o Urashi. E a maior explicação, a mais profunda, mais abrangente, mais espetacular explicação sobre o Urashi é do nosso Rebbe, do líder da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch. Ele explica como o Urashi escreveu tudo aquilo por inspiração divina. Há muito segredo, é impressionante o nível de sabedoria, inteligência e capacidade mental do Urashi e de qualquer sábio da geração dele, de 900 anos atrás. Muito bem, Urashi ele faz uma pergunta, porque começa a porção dizendo, e Deus, e disse Deus para Moshe, no Monte Sinai, para transmitir para o povo de Israel. Qual é a pergunta do Urashi? Somente essa mitzvah do 7º ano foi transmitida no Monte Sinai? Essa é a pergunta. É claro que não. Todas as mitzvot da Torá foram transmitidas no Monte Sinai, a partir do Monte Sinai. Então, por que essa mitzvah do ano sabático também é chamado, ele é chamado 7º ano, o ano da parada total e o ano sabático. Tem 3 nomes. Esse 7º ano. Então, por que esse 7º ano é lembrado o termo que Deus falou para Moshe no Monte Sinai? Porque da mesma forma que essa mitzvah, nessa porção da Torá, é apresentada com todas as suas regras gerais e com todas as suas particularidades, similarmente, cada uma das 613 mitzvot da Torá foram também apresentadas no Monte Sinai, ou a partir do Monte Sinai, com todas as suas regras gerais e com todas as suas particularidades. Essa é a explicação do Rashi. Aí vem Hashem. Desculpa, Hashem apresenta a mitzvah para Moshe, para transmitir para o povo de Israel. Aí vem o Rebbe e insiste na pergunta, mas por que justamente Deus escolheu a mitzvah do ano sabático para escrever na Torá que Deus transmitiu no Monte Sinai? Se todas as mitzvot foram entregues e transmitidas no Monte Sinai, por que justamente Hashem escolheu o ano sabático? Então, nós temos que entender bem o porquê dessa mitzvah ser tão especial. As mitzvot da Torá, em geral, elas mexem com os indivíduos e uma outra mexe com o coletivo. Mas aqui essa mitzvah mexe totalmente com o coletivo. Você quer mexer com uma pessoa? É só mexer no bolso dela. Aí você mexe com ela. Mexendo no bolso dela, você mexe com ela. A pessoa dá um passo para trás. Pera um pouquinho. Não. Pera um pouco, não. Mas no meu dinheiro, não. Os sábios dizem, é um trocadilho. Os sábios dizem que você pode conhecer uma pessoa de 3 formas diferentes. São 3 palavrinhas parecidas. Becossó, bequissó, o becassó. Ou becossó, becassó ou bequissó. Cossó significa kos sheló, o copo dele. Você conhece uma pessoa quando ela toma uns lechaim demais. Quando ela faz uns brindes demais. Aí quando ela tá para lá de Bagdá, aí você vê quem a pessoa realmente é. Porque está escrito no Talmud, Nichnas yain yetze sod. Entra o vinho e sai o segredo. A palavra vinho é yut nun. 10, 10, 50. 10, 10, 50 dá 70. A palavra segredo é samer vav dalet.
60, 6 e 4. 60 mais 6 e 4 tá também 70. Então, quando entra o vinho na cabeça da pessoa, sai o segredo. Se a pessoa não tiver nada, tiver um vazio enorme, né? Só ter caraminhola dentro da cabeça, quando ela beber um pouquinho mais, só vai sair besteira. Vai sair coisa que não tem nada a ver. Mas se a pessoa tiver conteúdo, na hora que ela tomar uns tragos a mais, vão sair maravilhas da boca da pessoa. Maravilhas. Porque ela é uma pessoa de conteúdo, então vai sair muita sabedoria. Então, uma das formas de ver a pessoa é becou só no seu copo. Muito bem. A segunda palavrinha parecida, becar a só, no seu nervosismo. As pessoas são boazinhas até serem contrariadas. Quer conhecer uma pessoa? Dá um jeitinho de contrariá-la. Aí você vai ver se a pessoa é calma, se ela vira bicho, se ela fica nervosa. Quando não fazem a vontade da pessoa, ou contrariam a vontade da pessoa, é uma maneira bem legal para descobrir quem realmente é a pessoa, com que personalidade você está lidando. Porque é muito fácil ser bonzinho quando todo mundo concorda com a pessoa. Todo mundo fala amém, amém, amém. Não, você está certo. Né? Tem aquela piada do Rabino que foi fazer já contei aqui, do Rabino que foi fazer um acordo entre partes e a esposa dele estava junto. Aí ele olhou para um lado e falou, você está certo. Olhou para o outro lado, você está certo. Aí quando ele chegou em casa, a esposa falou, escuta, não estou entendendo, meu marido. Você deu razão para um lado, você deu razão para o outro lado. Ele olhou bem para ela e falou, você também está certo. Todo mundo está certo, né? Então, ele fazia o meio campo, né? Assim, mas não é assim, na verdade. Uma maneira de ver que a pessoa, quem realmente é a pessoa, becar a só. Primeiro nós vimos no copo dela, becou só. Depois, becar a só, na ira dela, quando a pessoa fica contrariada. E, finalmente, bequi só. Quis em hebraico é bolso. Bequi só, no bolso dela. Pessoa boazinha, super boazinha. Tenta mexer no bolso dela. Tenta conseguir algum dinheirinho com ela. Fala, não, 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 não. Olha, enquanto é tudo gratuito, grátis e graça, eu tô aqui presente. Tem uma cidade aqui no Brasil, não vou citar qual, onde tem um Beit Rabat, uma sinagoga de Rabat. Tinha um casalzinho bem maluquete. Eram já de idade. Era um senhor e uma senhora. Eram casados, mas eles eram bem maluquinhos. Eles apareciam sempre no Beit Rabat, porque a comida era de graça. Quando tinha comida, eles apareciam. Quando não tinha comida, eles evaporavam. Eles só vinham para comer e quando comiam, caprichavam. Depois eles ficaram doentes, faleceram, eles tinham uns parafusinhos a menos. Depois descobriram que os pobrezinhos que andavam, que nem pobretões, eles tinham 20 estacionamentos no nome deles. 20 estacionamentos. Coitadinho, mas ele tinha um problema psicológico. Isso que eles moravam na verdade, a necessidade de comer de graça ou de estar na sinagoga não é uma necessidade física ou financeira, é uma necessidade psicológica. É uma maneira de ter a atenção dos outros, tirar uma casquinha, é dar uma exploradinha, é uma maneira de pegar algo de alguém. Não é uma coisa a nível físico, é uma coisa a nível psicológico, para suprir uma carência, uma falta muito grande, um vazio dentro da pessoa. Então, ela tem que mobilizar os outros de forma a dar uma exploradazinha. Por quê? Para poder preencher o vazio enorme dentro de si. Isso aqui explicam os psicólogos, etc, etc. Muito bem. O que acontecia com a mitzvah de Shemitah? Hoje em dia, um bom percentual do mundo, apesar de existir a indústria, um bom percentual do mundo ainda da produção econômica do mundo baseia-se na agricultura. Os países desenvolvidos é mais indústria também, agricultura. Os Estados Unidos passou recentemente, foi ultrapassado pela China, mas os Estados Unidos sempre foi o maior produtor agrícola do mundo, porque tem, tanto em quantidade como qualidade, a mais equipada, produção agrícola. O Brasil também está entre os primeiros, coisa e tal.
mas tem países que são muito fortes da agricultura. E hoje em dia, a agricultura não é somente, não detém a exclusividade da produção econômica, mas há 3.333 anos atrás, a produção agrícola se confundia com a produção econômica de qualquer povo, de qualquer nação, de qualquer país. E de repente chega Hashem, chega Deus para o povo de Israel e fala o seguinte: no sétimo ano, vocês vão parar totalmente. Parar significa o quê? Parar de trabalhar. E aí? De onde vem o sustento? Durante 40 anos na travessia do deserto, caía maná, o man caía do céu. Mas assim que eles entraram na terra de Israel, acabaram as regalias. Todos aqueles milagres que acompanhavam os judeus no deserto pararam, cessaram, foram finalizados. Não tinha mais aqueles milagres todos do deserto. Entrando na terra de Israel, eles tinham que arregaçar as mangas e mãos à obra, trabalhar a terra. Então, de repente, Deus chega para o povo de Israel e fala: olha, no sétimo ano, para tudo, ninguém trabalha. O pessoal poderia ficar preocupado, mas Hashem na Torá dá uma bênção e diz o seguinte: se vocês cumprirem com os desígnios divinos de parar totalmente a produção agrícola, a produção da terra no sétimo ano, eu vou abençoar o sexto ano com uma safra, com uma super safra, uma safra tríplice. Por que precisa uma safra tríplice? Porque se para totalmente o sétimo ano, não pode colher nada do sexto ano, porque parte da produção é colher a produção anterior. Não pode semear nem plantar para a produção do oitavo ano. E chegando no oitavo ano, não tem o que colher. Não foi plantado, não foi semeado, não foi arado nem semeado no sétimo ano. Então, o sétimo ano acaba afetando os anos ao redor dele. O sexto ano, o ano anterior, porque não pode colher a produção do sexto ano, e também não pode plantar para o oitavo ano. Ou seja, os anos prejudicados são o sexto, o sétimo e o oitavo. Então Deus fala o seguinte: se vocês cuidarem dessa mitzvah, no sexto ano, vocês vão ter uma super safra, uma produção tríplice. Os grãos da terra, o fruto da terra, vai ser em quantidade tão grande, que vão suprir o sexto ano, o sétimo ano e o oitavo ano. Os 3 anos prejudicados, aparentemente, pela mitzvah. Ou seja, é uma mitzvah ligada à fé, à confiança em Deus, mas não à fé individual, não à fé, a confiança de cada indivíduo. Aqui é uma mobilização coletiva de um povo inteiro. Tem gente que queria entender que talvez seja o revezamento, o rodízio de terras para não esgotar o solo. Não, isso ocorre quando há revezamento, rodízio de terras, mas uma descansa, mas a outra trabalha. Aqui não. Aqui são todas as terras de Israel parando totalmente. E aí que o que acontecia? E realmente vinha essa super safra. Essa safra, essa produção tríplice que acabava suprindo a carência do sexto ano, do sétimo ano e do oitavo ano. Muito bem. Tinha mais uma coisa interessante desse sétimo ano. As dívidas eram perdoadas. Opa! 171, todos os estelionatários que fizeram dívidas, não porque estavam precisando de dinheiro, mas para dar o golpe, né, o desfalque, vão ficar contentes. Uau! Tem um sétimo ano? Muito simples. Eu vou emprestar um dinheirão de todo mundo, e quando chegar ao sétimo ano, eu vou levantar a mão e falar: desculpe, sétimo ano, tá tudo perdoado. Não vem cobrar. Porque, no sétimo ano as dívidas são perdoadas. Então está escrito no Talmud que os sábios ficaram preocupados, porque se no sétimo ano as dívidas são prescritas, então ninguém vai querer emprestar dinheiro. Muito simples. Vamos falar assim: por que eu vou emprestar dinheiro?
Está próximo do 7º ano, eu emprestando dinheiro, ninguém vai me pagar. Então não vou emprestar dinheiro para mais ninguém, porque não vai devolver de qualquer jeito. Então os sábios fizeram um artifício, um documento chamado Prusbul. É uma palavra em aramaico de origem lá da Babilônia, Prusbul. Prusbul é um documento que transfere as dívidas para o Beit Din, para o tribunal rabínico. O indivíduo não pode cobrar do outro no 7º ano, mas o tribunal rabínico pode. Porque não se pode fazer uma cobrança de um indivíduo para o outro. Mas o tribunal rabínico não é um indivíduo, é uma corporação. Então, o tribunal rabínico pode sim cobrar as dívidas. Então, dessa forma, com esse documento chamado Prusbul, que transfere as dívidas para o tribunal rabínico, então possibilitou-se com que as pessoas continuassem emprestando dinheiro. É uma mitzvah emprestar dinheiro, em se tratando de um idólatra, pode-se e até deve-se cobrar juros de um idólatra. Mas quando a pessoa não é idólatra, então é uma mitzvah emprestar dinheiro sem cobrar juros. É um ato de caridade. Ah, mas como fica a inflação, correção monetária? Ah, Deus vai dar em dobro para a pessoa, desde que a pessoa pague, né? Então, emprestar dinheiro, existe um aspecto na Torá de que emprestar, muitas vezes, é mais especial do que dar. Por quê? A caridade, ajudar, contribuir, a gente faz somente com os necessitados. Não só necessitados, como se fala o termo, constantes, contínuos, não necessitados a toda hora. Às vezes a pessoa naquele momento está necessitada, normalmente não é, mas em função das circunstâncias estava naquele momento necessitando de dinheiro. Então, doação é para os necessitados contínuos. Agora, empréstimo é inclusive para pessoas que têm seus próprios meios, pessoas ricas, mas que naquele momento estão precisando de um empréstimo. Então, caridade é somente com pobres. Empréstimo é tanto para pobres como para ricos, né? Então, na verdade, é uma mitzvah muito grande. Aí o que acontece? Olha que interessante. A mitzvah então, nós estamos vendo aqui que a mitzvah do 7º ano, ela é emblemática porque ela ensina o povo de Israel, porque que ela encabeça todas as pessoas da Torá em relação a ela ganha o título de Monte Sinai, que Deus lhe entregou essa mitzvah no Monte Sinai, e dela aprendemos para todas as outras, porque ela tem uma lição profunda. Ela ensina a fé e a confiança de um povo inteiro que para totalmente no 7º ano e por conta disso recebe uma bênção toda especial. A forma de vermos e Deus testar a fé do povo de Israel é justamente mexendo no bolso de todo mundo. Para tudo, porque esse ano não pode mais trabalhar. Olha que interessante. Uma vez eu ouvi de um rabino aqui em São Paulo, o rabino do Beit Rabat Central, o rabino Alper, ele deu uma explicação muito bonita. Em Manhattan, na ilha, no centro da cidade de Nova York, tem um centro famoso chamado Rockefeller Center. Rockefeller Center é um grupo de meia dúzia de arranha-céus, de prédios. Só que lá tem um calçadão, fica tudo aberto. Na verdade, esses prédios já foram vendidos para outras companhias. Alguns prédios para companhias japonesas, coisa e tal. Mas eu estou falando de uma ideia do passado. O que acontecia nos anos 60, 70, coisa e tal. Esses prédios, eles têm um calçadão e um monte de gente anda por ali. Lá tem uma pista de patinação famosa, tem restaurante, é um ponto turístico forte da cidade de Nova York, Manhattan. Mas o que acontecia? Durante uma semana, nos anos 50, 60, 70, durante uma semana, a polícia punha barreiras de cavaletes de ferro e fechava todas aquelas meia dúzia de ruas e calçadões ao redor dessa meia dúzia de arranha-céus. Por que a polícia fazia isso? Para que ninguém esquecesse que, apesar dos calçadões serem abertos,
aquela área toda envolvendo a meia dúzia de arranha-céus e prédios altíssimos, era propriedade particular, pertencia à família Rockefeller. E aí o Rabino usou isso para entendermos a mitzvah de Shnat HaShmitah, o ano, sétimo ano que parava tudo. Deus quer dizer, em outras palavras, sabe por que vocês têm que parar tudo? Porque a terra não é de vocês, a terra é minha. E aqui quem manda sou eu. E eu dou as ordens. Eu sou o criador de tudo. E eu estou pedindo para vocês pararem tudo, porque já que a terra é minha, eu quero que vocês se lembrem durante um ano inteiro que tudo a Deus pertence, inclusive a terra onde vocês plantam para terem o seu próprio sustento. Durante um ano, vocês vão consagrar a terra a mim, o Criador, porque eu sou o dono de tudo. Então, durante um ano, para tudo. Ninguém faz nada. E aí eu vou dar minha bênção e vou compensar com o sexto ano de uma super safra, uma produção tríplice. E, historicamente, nós vemos que não há nenhum registro de nenhuma rebelião do povo de Israel contra os líderes por conta desse sétimo ano. Então, realmente, a coisa funcionava, porque senão teriam registros históricos de rebeliões e insubordinações. Nunca houve nada, sinal que a coisa funcionava, né? Vamos falar rapidamente, nós estamos com um tempo bem limitado. Sempre lembrando, pessoal, depois nós vamos ter a segunda parte. Vocês clicam no mesmo link e logo em seguida nós vamos entrar na segunda parte e vamos reservar também para perguntas. Eu vou falar rapidamente, não sei se vai dar tempo, 5 minutos. Vou falar rapidamente que num ciclo de 7 vezes 7 anos, havia o 50º ano. E o 50º ano havia uma... Eu não sei se vocês sabem, mas há mais de 50 anos, o Brasil... Hoje em dia o Brasil não está falando tanto disso, mas antigamente eles batiam na mesma tecla. A reforma agrária, que o Brasil tem que ter uma reforma agrária. Tem pouca gente que é dona de os latifundiários de fazendas. Tem fazendas no Brasil que são tão grandes que a gente olhando para os 4 cantos, para os 4 lados, nós não vemos o limite da fazenda. Ela ultrapassa o horizonte. Tem fazendas gigantescas no Brasil. Então, muita terra na mão de poucos e muita gente precisando de terra. Então, tem as invasões de terras, eu uso o capião, tem toda essa guerra aí de nervos entre proprietários, invasores, coisas e tal, mas a terra não é muito bem dividida no Brasil. E a reivindicação é que houvesse uma maior justiça social, para que os 210 milhões de brasileiros todos pudessem ter uma parte na terra, né? Poder cultivar a terra aqui no Brasil. O Brasil não é um país. O Brasil tem a dimensão de um continente. Para termos uma ideia de como o Brasil é grande, o Brasil é maior que a Europa. A Europa é um continente. Mas só o Brasil, ele sozinho é maior que a Europa inteira. Temos uma ideia da vastidão que são as nossas terras amarelo-verdejantes. Muito bem. O que acontecia no 50º ano? Também parava totalmente a Terra. O que acontecia no 50º ano? Num ciclo de 7 vezes 7 anos sabáticos, no 50º ano, então o que acontece? As terras de Israel foram divididas entre as 12 tribos. Cada uma das 12 tribos, sendo que Yosef se subdividiu entre Menashe e Efraim, mas a tribo de Levi não recebeu parte na terra de Israel. Que eram os Leviim e Coanim, eles recebiam outras regalias, para ninguém dizer que eles eram protegidos, iguais os políticos de Brasília. Então Deus já falou, olha, vocês não vão ter terra. Eu sou a herança de vocês. Vocês vão ter um monte de presentinhos, mas terra vocês não vão ter. Então a tribo de Levi não tem parte na terra de Israel. Quem que tem? Mas aí continuam 12 tribos, porque a tribo de Yosef se subdividiu em Menashe e Efraim. Muito bem. As terras de Israel foram divididas na entrada, na conquista da terra prometida, foram divididas entre as 12 tribos. E o que acontece? Durante um período, pode comprar, vender, trocar gato por lebre. Não, gato por lebre não pode não, pessoal. Pode comprar, pode vender. O que pode acontecer? Durante 49 anos, todo mundo comprava e todo mundo vendia tudo. Aí ficavam as desigualdades.
muita gente com muita terra, muita gente com pouca gente com muita terra. Começavam as diferenças, que o pessoal que tinha dinheiro comprava tudo, e quem não tinha dinheiro ficava de escanteio. O que acontecia quando se aproximava do 50º ano? Caía o valor do preço da terra. Parava um pouquinho a negociação. Sabe por quê? Porque no 50º ano, todas as terras voltavam para os seus donos originais, de cada uma das cabeças de família de cada uma das tribos de Israel. Todas as propriedades voltavam para os seus donos originais. O que acontecia? No primeiro ano depois do 50º ano, as terras eram caríssimas, porque todo o povo sabia que eles ainda tinham mais 49 anos para negociar compra e venda de terras. Mas quando se aproximava do 50º ano, as terras não valiam nada para a transação. Por quê? Porque eles sabiam que todas as terras iriam voltar aos seus donos originais. Isso acontecia na terra, no reino de Israel. Essa é uma verdadeira reforma agrária. Isso acontecia a cada 50 anos. Todas as terras eram voltavam para os seus donos originais. Quem eram os donos originais? Aquelas famílias que ganharam a terra num sorteio na entrada da terra de Israel. A terra toda foi dividida entre as 12 tribos e, e cada família de cada tribo. Essa é uma verdadeira reforma agrária que acontecia e por ordem do Criador do mundo. Quem entende de reforma agrária? Deus. Quem entende de economia? Deus. Estatística? Deus. Física, química, biologia e matemática? Deus. Aspecto material, espiritual, tudo é Deus. Deus é o grande expert, é o grande entendido no assunto, porque ele criou absolutamente tudo.